Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Você Pode Ser. E você pode ser o que você quiser. É uma delícia estar com vocês aqui semanalmente e já agradeço a contribuição de cada pessoa que dá o seu like, que compartilha e que está trocando experiências com a gente, comentando, conectando outras pessoas a esse podcast, que a ideia é trazer informações em várias visões diferentes. Gratidão. Bom, e para começar o episódio de hoje, a gente vai trazer uma convidada para lá de especial, a Debbie Salve. Ela é comunicadora, mentora de comunicação, jornalista, palestrante, inspiradora de mulheres, de pessoas a prosperarem, a crescerem, a evoluírem. E o tema de hoje é Inspirando Pessoas. Bom dia, Márcia, tudo bem? Bom dia. Quer dizer, uma alegria estar aqui com todos, né? É sempre com muito amor, com muito respeito, que a gente abre o podcast trazendo temas tão importantes para todos nós, seres humanos que estamos aqui. E esse tema é muito sugestivo, porque é muito importante a gente inspirar pessoas, se espelhar positivamente nas pessoas, e a Debbie vai falar isso com muita maestria, né, Dri? Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez nesse bate-papo gostoso. É um grande prazer estar aqui com vocês e hoje com uma convidada assim, mas muito especial. Uma pessoa que, assim como nós, está disponível para servir, uma missionária. O que é essa missionária? Uma pessoa que tem o coração aberto para ajudar ao seu semelhante, inspirar pessoas. Estou falando da Debbie Salve. Seja bem-vinda, minha querida. Oh, gratidão, meninas, Márcia, Adriana, Andréia. Que alegria receber esse convite, viu? Com muita felicidade e gratidão no coração. E é um prazer estar aqui com vocês três. Já assisti Você Pode Ser e gosto muito e fiquei lisonjeada com o convite. Gratidão, meninas. Que bom. Nós que agradecemos, né? Sim. É um prazer dividir experiências. E é disso que a gente quer falar com você. Sim. Inspirando pessoas, porque você é uma pessoa inspiradora nas várias áreas que você trabalha. Mas tem uma que é muito especial, que eu vejo que você tem muito carinho. As mulheres, né? Você tem um trabalho de anos com as mulheres, fazendo com que elas ganhem poder, com que elas ganhem consciência da vida delas, do poder que elas têm. Isso é muito importante, né? Principalmente, Andréia, trazendo esse despertar para a mulher se olhar, para a mulher se ver, para a mulher se conhecer, se enxergar, né? E enxergar o poder que muitas vezes está adormecido dentro dela, adormecido dentro de nós mesmas, que às vezes a gente faz tudo para todo mundo e a gente acaba não se cuidando, não se olhando e acaba fazendo com que o nosso poder durma, né? E durma num sono profundo e muitas vezes, quando não acontece esse despertar, a gente dorme a vida inteira com esse poder, sem saber que a gente pode ser o que a gente quiser. A gente pode fazer o que a gente quiser. Então, eu acho que isso é o mais importante, trazer para a consciência esse despertar de que eu posso. Sim, não é só sentir vontade, mas eu posso fazer, é possível fazer, até mesmo quando parece impossível, né? Porque você se torna um ponto de referência, né? A maioria das pessoas estão no automático da vida. Sempre. Não é? E quando tem uma pessoa que é um ponto de luz, que alguém pode falar, nossa, olha, gostei do que eu ouvi, gostei do que eu estou vendo, pode se espelhar de uma forma positiva, é libertador. Com toda certeza. Márcia, eu me tornei uma estudiosa sobre luto e morte em meados de 2019, 2020, quando perdi minha avó e estava prestes a perder meu pai. E isso me trouxe uma consciência de que quando a gente está no automático da vida, a gente vai se matando um pouquinho por dia. E aí a gente para pensar, nossa, que forte isso. Mas é forte. Por quê? Porque eu me mato quando eu estou, por exemplo, num trabalho que eu não gosto de desenvolver. Quando eu estou cansada, mas todos os dias eu vou lá, porque o dinheiro fala mais alto, porque eu quero ter status, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Mas espera lá, faz o seu coração vibrar. Se não está fazendo o seu coração vibrar, você está fazendo o quê? Quando você anula, né? Você está perdendo tempo de vida.
Você está perdendo qualidade para viver uma vida melhor e mais feliz. Ou seja, você está, sim, matando os seus sonhos, matando os seus desejos. Ou seja, todos os dias nós estamos indo de encontro à morte. Mas quando a gente não se percebe e quando a gente dá margem para que a gente não mude, a gente vai cada vez mais para mais perto. Sabe? Verdade. De terminar a vida e a gente olhar para trás quando chegar lá na curva da Boa Esperança e falar, poxa vida, poderia ter feito tanta coisa. E não fiz. Então, eu tenho esse papel. E depois que eu estudei e virei essa estudiosa sobre esse assunto, eu gosto muito de falar para as pessoas despertarem, acordarem o quanto antes, para serem o que elas querem ser. Porque o melhor da vida a gente pode fazer aquilo que o coração vibra. E quando a gente faz o que gosta, o que o coração vibra, não tem falta. Não tem. Pode passar pelos altos e baixos da vida, né, Dri? Sim. Mas não falta, porque o universo entende que nós estamos na sintonia. Não é? E a gente reconhece a gratidão de forma mais fácil e forma mais clara em tudo na vida, né? Então, eu acho que isso é o melhor de tudo. Uma das coisas que as pessoas também têm uma dificuldade de se conectar é com o seu próprio valor, né? E essa ideia de inspirar pessoas. Quando a gente fala da Deb, a gente fala de mulheres, né? A gente olha para a Deb, a gente já tem essa Tem visão uma de presença forte, uma né? presença forte do feminino, né? Que deve ser uma missão de vida aí, Sim. esse despertar. Mas todo mundo tem o feminino dentro de si também, né? Todo mundo. E precisa trabalhar essa frequência. Então, eu Precisa. acho muito importante, muito valioso né, essa inspiração e esse posicionamento que você tem de fazer as pessoas olharem para a dor, mas não sofrer com isso. Sim, sim. Saber que existe um caminho, né? Sim, E a sempre. maioria das pessoas acha que é o fim, acha que não vai dar conta, e quando ela percebe através de outras pessoas que é possível, porque cada uma de nós aqui saímos lá do fundo do poço também. Sim, Passamos- todas temos histórias, né, duras. Passamos pelos nossos umbraizinhos terrenos, né? As dificuldades terrenas. E vamos passar todos os dias, como você disse, né? Aprender a lidar com a morte é entender que o velho eu não serve mais para Exato. esse momento. Exato, exato. Porque a gente faz escolhas, né, Andréia, Adriana e Márcia, e você que está nos assistindo em casa, no trabalho, enfim. A gente sempre tem o poder da escolha, e a gente pode escolher, sim, o melhor que é pra gente. Então, quando eu comecei, por exemplo, vou falar do Café de Mulheres, que é um projeto muito, muito forte, já tem 5 anos nós vamos fazer agora. Inspirador, forte e inspirador. Inspirador demais. Pelo projeto do café, já passaram 4.000 mulheres, que a gente teve 2 anos de pandemia. Então, se a gente for pensar, é muita mulher, né? Sim. É muita mulher passando, né, pelo projeto. E no projeto do café, a Adriana já esteve palestrando, a Andréia também. Márcia está convidada também, viu, Márcia? Quando Com quiser certeza. vir conhecer. E quando a gente começou, a gente percebia uma certa timidez nas mulheres, um certo medo. Mas será que eu posso sair? Porque o projeto acontece numa segunda-feira à noite, propositalmente, sem poder levar criança e sem ter a participação dos homens, só para as mulheres. Por que eu fiz isso? Porque eu pensava muito na minha avó. Minha avó era uma mulher que era a primeira que acordava, a última que dormia, não falava não para ninguém. Só que ninguém via essa mulher. E quando alguma coisa não saía de acordo, todo mundo reclamava. Eu falei, gente, não é possível. E como a minha avó, com certeza existem outras mulheres. Então, eu preciso trazer a consciência para essas mulheres, para que a gente, pelo menos, consiga tirá-las de dentro de casa a poucas horas que sejam. E aí foi que a gente foi crescendo. No primeiro encontro foi maravilhoso. O segundo, terceiro, quarto e quinto encontros, nós tivemos 5 mulheres. Mas eu falei, não vou desistir, porque isso é mais forte do que eu. Então, quando a Adriana diz que é uma missão de alma, realmente é uma missão de alma, é uma missão de outras vidas, é algum acordo que eu fiz, né? E eu falei, gente, eu preciso continuar com isso. Faz vibrar o meu coração. Então, despertar mulheres. E as mulheres que começaram comigo no café e que vão hoje, elas estão soltas, elas estão mais tranquilas, mais confiantes de si. Então, eu acho que
essa é a missão quando a gente quer mudar o despertar da mulher. Porque não é só você despertar, é você despertar, mas tá ali no suporte, Sim. né? Porque, de repente, a mulher sai de uma palestra no café e já quer sair fazendo tudo. E não é assim que funciona, né? A gente participa de uma imersão com a Adriana e com a Andréia, você já quer sair fazendo tudo, né? A Andréia é minha mestre de gratidão, já falei isso pra ela. E aí, o que acontece? Quando a Andréia, primeira vez que conheci, falei, gente, quero fazer tudo que essa mulher faz, meu Deus. Eu quero tudo que ela me falou, eu vou aprender, vou colocar no caderninho e vou fazer também. Só que, poxa, a vida não é assim. A gente tem que passar, tem que passar pelo processo. É um processo do despertar, de sair do casulo, de você se colocar no casulo, se abraçar, se acolher, se entender, chorar, E sorrir. respeitar esse processo, né? Fazer morrer o velho para nascer o novo, Sim. né? E porque ninguém é igual a ninguém. Cada um tem um estágio, cada um tem um processo, cada um tem uma vida. E no café a gente fala muito disso, né? E o lema do nosso projeto é empatia e sororidade. Porque empatia não é você ir lá e se colocar no lugar da Adriana, né? Você como... Não. É você dizer, Adriana, eu tô aqui se você precisar, tamo junto. Independente da situação, tamo aqui. Né? E você ter a sororidade de entender que cada um está no seu processo, sem julgamento, com amor, com humildade, com gratidão por fazer parte de todas essas mulheres. Porque todas nós somos inteiras, mas a gente foi muito condicionada a entender que a gente é metade de alguma coisa. Sim. E a gente não é metade de nada, nós somos inteiras, né? E aí que entra uma visão sistêmica muito interessante. Nós todos temos o masculino e o feminino, como a Adriana colocou. Sim. E aí o que acontece? O feminino é a criação, o poder de criar, é a criatividade, é a generosidade, a amorosidade. E muitas vezes nós somos condicionados a desenvolver só um lado. O acolhimento, né? O acolhimento. Mas primeiro é o autoacolhimento. Isso. Tudo começa por nós. E como nós somos criados a cuidar do outro, mulher principalmente, a cuidar da casa, cuidar do outro. Quais os primeiros brinquedos? Eu lembro o primeiro brinquedo assim marcante que eu ganhei era um bebê, sabe? Então eu já fui sendo preparada para cuidar de outra vida. Sim. É natural, a mulher tem o dom da maternidade, mas nem todas vão ser mães, né? Sim, sim. E aí a gente cresce com isso e deixa o nosso poder de criatividade para todas as outras áreas dormente. A gente não pode desenvolver o lado masculino, porque senão fica uma mulher brava, nervosa, ansiosa, que faz tudo, que é muito independente. Mas aí é que é o X da questão, o equilíbrio dessa balança, né? Sim, sim. E quando a gente inspira alguém a buscar este equilíbrio, é muito importante, porque daí a gente cresce na vida. Sim, sim. Andréia, você colocou um ponto aí e veio uma nuvenzinha aqui na minha cabeça. Nem todo mundo, né, vai ter alguém para cuidar, vai ter uma vida, vai gerar vidas para cuidar. Eu discordo, eu acho que todo mundo vai ter uma vida para cuidar, porque um projeto é uma vida. Mas não, eu digo não um bebê, uma É um mãe bebê, física. é um bebê. Mas a gente cria filhos o tempo inteiro, que são os projetos. Você imagina quantos filhos você já tem? Nossa, uma infinidade de projetos de pessoas, de inspiração. A diferença é, você não gerou na barriga, mas você gerou no coração filhos do mundo. Sim, sabe? E cai muito dentro da questão da inspiração, né? E eu aprendo muito isso com a espiritualidade, e isso até em sagrados femininos, né? Curou tantas pessoas que achavam que ser mãe era só gerar um filho. E era uma obrigação. E era uma obrigação, né? E quando elas tomam consciência, sabe, meninas, de que, poxa, quantas coisas elas criaram, né? Quantas coisas elas geraram. Para você gerar um projeto, você precisa dessa frequência, né? E se você olhar para dentro, muitas vezes aquela que não gerou um filho físico, né? No seu ventre, gerou muito mais, gerou vidas, transformando pessoas, Com certeza. cuidando de pessoas, porque o projeto nasce. Para ele nascer, você tem que cuidar. Tem. Tá? Para ele crescer, você tem que nutrir. Tá? E nem sempre ele vai ser um projeto que vai te dar só sabores. Às vezes ele traz também de sabores Como ao longo filhos, do caminho. sim. Né? Sim. Então, assim, a gente vai criando uma rede tão gigantesca, né? E eu acredito que o plano espiritual, eles enxergam de uma forma muito genuína. Hoje vocês vão ter uma missão muito maior.
Sim. vocês vão gerar muitos filhos, sabe? E aí, a gente, no primeiro momento, a gente assusta, né, Débora? Uhum. Porque a gente fala assim, meio, como que a gente vai conseguir chegar em tantas pessoas? Sim, Através de inspiração, exato. né? Exato. Através de exemplo, porque o exemplo arrasta. Arrasta. E eu tenho orgulho Exatamente. dessas meninas Eu aqui. também. Porque são Muito meninas cheia. que arrastam muitos e muitos filhos nos seus projetos. Sim. E Lindo. sabem que no mapa a gente identifica, todos nós somos geradores, né? Então, as pessoas que não geram no físico, essa energia migra para uma área da vida. E é onde vem a criatividade, a inspiração, a espiritualidade, a intuição. Então, todos temos esse dever e esse direito. Sim, sim. Sabe uma coisa legal também que eu acho aqui dentro desse tema colocar? Algumas pessoas não sabem disso e eu vou trazer isso para vocês. As pessoas que vêm para gerar projetos e inspirar pessoas, elas vêm com um quanto maior de energia. Uhum. E se elas não utilizam esse quanto maior de energia, elas adoecem. É verdade. Verdade. E é adoecem muito. E por Tá? isso que, às vezes, as pessoas buscam sempre pela dor, Sim. não é? Uhum. Porque você tem que fazer a roda girar, né? Sim. Então, se você recebeu aquilo, você não recebeu aquilo de graça. Lógico que não. Tem um propósito Sim, maior, sempre né? tem, sempre Ô, tem. Debbie, você consegue se imaginar hoje não fazendo o que você faz? Não consigo, de forma alguma, de forma alguma. Você sabe, Adriana, eu participei de uma consagração e depois que eu participei de uma determinada consagração, foi maravilhosa, uma consagração de ayahuasca, num ritual de ayahuasca, e vieram todas as mulheres da minha linhagem mulher. Foi um negócio assim, as minhas células vibravam com aquela força de toda a linhagem feminina, de todas as mulheres fortes da minha vida, que aquilo me trouxe um poder, né? E elas vinham e elas me passavam um poder, um conhecimento através do umbigo. E elas faziam exatamente assim, colocavam a mão e iam me passando de umbigo para umbigo. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Eu falei, ou seja, eu tenho a força de todas elas, Sim. da minha linhagem, tenho todas as deusas às quais eu trabalho. Eu falei, gente, eu tenho a força da humanidade, de todas as mulheres junto comigo. Eu falei, isso é transformador. E quando você toma consciência desse poder, você fala, meu, realmente, eu nasci para fazer isso. Eu nasci para inspirar, para fazer. Só que aí vem a responsabilidade. Sim. Aí vem aquilo que você estava falando, Adriana. Talvez aquele peso nas costas que você fala, será que eu vou dar conta? É aquele medo que você fala, gente, e agora? Mas aí o medo paralisa, né? Eu vou ou corro? Eu falei, não. Medo, vem cá. Eu te abraço e vamos junto Vamos comigo. junto. Porque nós não temos outra opção. Sim. Eu não tenho a opção de fugir, né? Eu só tenho a opção de cumprir aquilo que foi combinado. Então, se eu estou aqui, vamos. Então, sentei com o meu medo de frente, conversei com ele, abracei e falei, só vamos. Só vamos porque a gente tem um trabalho junto para desenvolver. E eu não consigo, hoje, imaginar a Debbie fora do Inspirar Mulheres. Eu não dou conta de imaginar, né? Então, toda a minha carreira no rádio, toda essa minha bagagem de 24 anos de comunicação. E eu falei, gente, tudo isso me levou para hoje, né? Tudo isso me trouxe no hoje para ser a comunicadora inspiradora de mulheres, a palestrante que fala sobre as dores das mulheres, a idealizadora de um projeto que cresce cada vez mais e... Pasmem vocês, no meu projeto eu tenho muito mais mulheres da idade adulta para a terceira idade do que mulheres jovens. Por quê? Porque são as mulheres que já estão querendo, pedindo pelo amor de Deus, um grito de socorro. Virar essa chave, né? Porque elas não aguentam mais. E elas não Legal. aguentando mais, elas falam, quem vai poder me salvar? Quando ela não entende que é ela mesma. Sim. E aí ela entende que a Debbie pode, ou o projeto pode, então o que elas têm que fazer é se permitir estar. E elas se permitem ir para o café e chegam lá, elas encontram um mundo de possibilidades que está realmente dentro delas.
E é legal que você ali está vivendo com pessoas que também têm dificuldades. Sim, todas O grande nós. problema é que quando a pessoa entra dentro da caverna dela, ela acha que o mundo é cruel só com ela. Exato. Que as pessoas são, né, ruins só com ela. Exato. Por isso que é bom você estar no meio de pessoas, porque você ajuda a curar e se cura com elas também. Com toda Há certeza. uma troca de experiência Sim. e isso é enriquecedor. Muito, né? muito. O caminho é individual, o crescimento, a cura, a busca é individual. Mas esse coletivo, ele nos fortalece, né? Dá a impressão que nós nos nutrimos com o coletivo, né? Sim. Muito. Porque é o objetivo do Projeto Terra, né? Que é a integração. Mas essa integração ela só vai acontecer realmente através do amor. E a maioria das pessoas não se sente dignos de ser amados, né? E não estão prontos para amar outras pessoas, porque estão buscando a perfeição do outro para fluir amor. Sim. Agora imagine se Deus buscasse a perfeição em nós Nossa para nos Senhora, amar. já não existiria humanidade. Não Estaríamos existiria. todos lascados. Não existiria. E aí eu fico pensando, e será que entre nós haveria amor? Haveria harmonia? Haveria gratidão? Talvez não. Talvez não, Sim. né? Então, eu acho que a gente, nessa sã consciência do despertar, eu acho que a gente também tem essa consciência trazendo, né, para o presente que ninguém é perfeito, mas a gente é perfeito dentro das nossas imperfeições. E tá E tudo isso é certo. maravilhoso, porque quando eu entendo que a Márcia tem as diferenças dela, a Adriana tem as dela e a Andréia tem... Tá tudo bem, né? E eu também tenho as minhas. Então, a gente forma um conjunto de imperfeições que se torna perfeito. E tá ótimo. Né? Eu respeito o outro como ele é. Eu acho que essa consciência do despertar é o melhor que a gente tem de todos os mundos. Então, quando eu entendo que o outro pode ser o que ele quiser e eu também posso, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. E o legal é você também não se colocar ali como eu sou imperfeito, então fico ali estagnado, Não, parado, de jeito né? nenhum, imagina. Aceitar e abraçar e não se justificar com isso, ir para a vida. É o que eu sempre digo, né? Eu demorei muito tempo para fazer esse caminhar do despertar. E eu falava para as meninas no café, olha, a gente precisa buscar algo para fazer diferença na nossa vida, para a gente ser feliz, para a gente poder fazer, né, aquilo que vibra o nosso coração. A gente precisa ser feliz. Então, eu sempre usava o jargão que eu usava na rádio, bora ser feliz. Aí é o seguinte, eu não estava sendo feliz. Eu fiquei 25 anos num casamento que chegou num ponto que era insustentável. Mas pera lá, se eu sou a pessoa que é uma mulher que inspira outras mulheres a serem felizes, a saírem de relações tóxicas, a se empoderarem, o que eu tô fazendo que eu não saí do meu relacionamento ainda? É aquela máxima do ser e do ter. Você Exato. pode ter todo o conhecimento do mundo, Exato. né? Ter toda a didática, enfim, mas você precisa ser esse Exato. conhecimento, pôr em prática. Márcia, e você sabe o que foi o mais desafiador? Foi entender que eu poderia fazer o que eu quisesse, inclusive encerrar um relacionamento, mas eu teria que passar pelo processo. Sem passar pelo processo, a gente não cresce. E é muito engraçado, porque eu olhava e falava, gente, como é que eu vou sair daqui agora? Como é que eu vou resolver isso? Eu falei, não, né? Parti para terapia e tenho várias mulheres inspiradoras ao meu lado. Essas duas aqui são 2 anjos que Deus colocou no meu caminho. Falei, gente, eu tenho que passar pelo processo, eu tenho que passar pela dor, eu tenho que passar pelo desapego, eu tenho que passar pela gratidão para que eu consiga me desligar de tudo isso e seguir a minha vida. E se sente guerreira, vitoriosa, né? E falar o quê para essas Cresce. mulheres que eu inspiro? Que elas podem ser felizes, mas que a gente precisa passar pelo processo. Não dá para subir o primeiro degrau e já ir para o último da escada. É um de cada vez. São ciclos, né? E que se a pessoa não encara, não trabalha neste ciclo que a vida está oferecendo agora, ele vai se repetir lá na frente. Exato. Não adianta. Fica o círculo vicioso, né? Não fecha ciclo. Não fecha. E o importante é fechar todos os ciclos, porque aí novas experiências, novas oportunidades, novos caminhos se apresentam. Sim. Com toda certeza. Gente, é uma coisa muito legal aqui agora, uma inspiração, essas vozinhas aqui não se calam o tempo todo. Falem.
A Deb tá cheia de anciã ali junto com ela, né? Eu sempre digo, Adriana, sou uma, mas não ando só, não. E eu tô olhando ali, né? Elas eu só são tô maravilhosas, né? analisando, porque, gente, são mulheres, assim, maravilhosas, né? São. E são incentivadoras que estão trabalhando junto aí com você nessa missão, né? Sim. Contribuindo nessa missão. E uma coisa que é muito forte dentro da sua missão é ensinar mulheres a aprender a lidar com a questão de submissão. Uhum. Gente, que coisa fantástica. Adriana, né? eu venho de uma linhagem de mulheres submissas. Aqui, ó, acabei de escrever a mensagem que veio. inacreditável. Eu venho de uma linhagem de mulheres submissas, onde eu também, né, em boa parte também fui submissa, e isso grita dentro de mim, é mais forte, Mas sabe? é a sua missão aqui, olha, veio É claro. algo, e você sabe que ontem eu fiz um post no meu Insta e postei uma foto minha de um círculo de mulheres, tal, eu vi. e fiz um texto. Eu perdi vários seguidores. Tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso, porque eu tô seguindo a minha missão, tô seguindo o meu coração. Eu tô fazendo o que eu vim para fazer, né? Eu não tô aqui para agradar todo mundo. Eu vim aqui para fazer a minha missão. Tô cumprindo, pelo menos até aqui, tentando com maestria. Nem sempre é fácil, é desafiador. Mas a gente vai desafiando a dor todos os dias, em todos os momentos. E fazendo aquilo que precisa ser feito, né? Então, hoje eu falo que eu estou num lema de carreira, fazendo uma transição de carreira, porque o status, o glamour, chega a um momento que não faz diferença, entende? Já passei por isso. E aí você olha, você fala, gente, o meu trabalho é muito maior que A isso. grandiosidade está em outras coisas, Você né? entende? Sim. Então eu falei, e não é qualquer pessoa que compreende, né? Porque é fácil a gente falar, a pessoa entende de primeiro momento, mas compreender é mais difícil, né? Eu tinha uma professora na faculdade, a professora Tereza, e ela sempre dizia assim, ó, você está aprendendo ou está apreendendo? Porque apreender é diferente do que aprender. Sim. Aprender você entende, beleza. Agora, apreender é quando você aprende e coloca em prática aquilo que você está aprendendo. Aí eu falei, é verdade. Então, eu falei, chega um ponto da vida que você olha e você fala, meu, parece que nada está fazendo sentido agora. Então, é esse o momento agora que eu quero descalçar os meus pés, andar de pé no chão e seguir com o coração leve. E gratidão por tudo que você vivenciou. Gratidão, Você muita. só é a mulher que você é, graças a todos esses processos, não é? E gratidão, tá tudo certo. Tá e tudo agora, bem. E a um novo coragem, caminho, né? De né? deixar cair aquelas máscaras que a gente cria ao longo da vida. Com toda certeza. Né? Com Quando toda você certeza. fala assim, olha, eu perdi alguns seguidores, não é que perdeu os seguidores, é que eles não conseguem mais hoje se identificar com a sua versão. Exato. Mas também eu vejo por um outro aspecto, quando ela fala assim, perdi seguidores. Mas ela está falando de uma rede social. É. Mas na vida também a gente perde, entre aspas, companhia. Porque Sim. Só que muitas vezes a pessoa sai do nosso caminho porque ela está enxergando o nosso crescimento, ela está Sim, enxergando um caminho exato. evolutivo e ela tem medo. Uhum. Se eu continuar do lado dela, eu vou ter que sair do meu casulo, da minha zona de conforto. Então, as pessoas acabam se afastando e se escondendo na dor para não tomar decisões e mudar a vida. Mas entende como é leve o processo nesse caso, nesse ponto? Quando você já se conhece, quando você já se entende. E aí, tipo, eu olhei e falei, gente, que maravilha, né? Que chega aqui só quem tiver que chegar, Perfeito. né? Que esse conteúdo chegue realmente a quem vai fazer vibrar o coração. E, na verdade, vão chegar pessoas na qual, nesse momento da sua vida, você já está pronta para ser contribuição. Sim, exato. Porque muitas vezes tem pessoas que... A gente tem seguidores e perseguidores, né, gente? Às vezes o que você acha que está perdendo é seguidores e às tá vezes se livrando, né? Gostei, viu, Dri? seguidores aí. Gostei. Tá? Então, por isso que eu não... Quando fala assim, você perdeu, a gente não perde nada, Exato. tá tudo certo. E você Fica sabe que mais isso leve. acontece com tudo na vida, né? A Sim. Andrea falou, a gente vai perdendo coisas pelo caminho, pessoas, enfim. Na verdade, a gente vai soltando. A gente solta da mão. Olha, agora segue daí que eu sigo daqui no meu caminho e daqui eu não vou sair. Tipo, tô
permanentemente cumprindo com a minha missão. E isso, quem quiser vir junto, estão aí. Agora, quem não quiser, um abraço e gratidão por tudo. Não Segue vou seu carregar caminho. nas costas, Exato, né? Bem isso. exato. E eu falo sempre que tem muita coisa inconsciente que a gente não sabe. Que, por exemplo, quando a gente faz uma constelação, a gente entende que a gente é muito fiel e leal a algumas dores, né? A gente carrega raivas e sentimentos e todos que não são nossos. E assim, gente, e é uma coisa fantástica quando você se abre para essa cura, né? Para esse desapego, que você olha e você fala, meu, agora ficou leve, tipo, soltei. Ai, tirei o peso das costas. Então, é muito mais tranquilo. E o despertar tá dentro desse processo, de você entender que muita coisa que você carrega não é seu. Só que você tá ali, né? Carregando o carvão na brasa e tá andando com aquilo te queimando, mas você tá ali. Tá ali. Por quê? Porque eu não quero soltar, eu tô tão acostumada com isso, né? Faz parte de mim, mas não faz, não é seu, né? Só que para você entender, tem que passar pelo processo. Eu sempre digo isso. E tem uma fábula que conta que um mestre que tinha muitos discípulos, muitos seguidores, e que sempre comentava com todo mundo, né, da morte, que era uma passagem, que a gente estava aqui só para aprender, para ser útil, enfim. E quando chegou no dia do leito de morte desse mestre, ele chorava copiosamente, chorava muito. E aqueles discípulos ficaram assustados. Falaram, mestre, o senhor sempre falou que a gente tinha que ter tranquilidade, que tudo era uma passagem, né? E o senhor chorando desse jeito, o que está acontecendo? Ficaram assustados. Aí ele falou, estou chorando porque eu fiz tudo por todos nessa terra e não fiz nada por mim. Então, muitas vezes é isso, é a gente olhar, vamos fazer por todo mundo, mas não deixar de olhar para si mesmo. E é isso que acontece. Porque, assim, se a gente for analisar, todas nós viemos de mulheres muito fortes. E mulheres que foram silenciadas, mulheres que foram submissas, mulheres que não tiveram voz para nada, nem para dizer não. Então, quando a gente para pensar, isso começa a dar um sentimento de repulsa na hora. Você fala, poxa vida, né? Olha o tamanho da nossa missão aqui. Né? Nós 4, cada uma com um microfone, cada uma tendo o poder de voz, coisa que as nossas ancestrais não puderam. Era a cabeça baixa. Entende? Nasceu para servir e só servir. Nunca puderam ser servidas, nunca puderam ser livres. Nós podemos. Então, eu acho que esse é uma das maiores transformações da humanidade. Porque essas mulheres, Márcia, como você disse, a fábula, elas sim morreram pelos outros. Pelos outros. Não tiveram oportunidade de fazer nada de diferente na vida. Nós temos. Nós temos essa diferença de fazer a vida da gente ser melhor e automaticamente a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, só basta com que a gente se abra. A gente precisa abrir o coração e entender que a gente só pode passar pelo processo, passando pelo processo, para poder abrir um novo portal. Que delícia, que bom conversar com você. Gratidão, que bom a gente poder trocar, né? De uma forma tranquila, de uma forma leve. Sim. Porque esse é o objetivo do nosso podcast. Sim. É olho no olho, sabe? É a verdade ali, olha, eu sou assim, eu tenho isso para entregar e quem quiser receber, quem quiser vir junto, está disponível. Tamo junto. Né? Então, assim, a visão de que eu sei muitas coisas, mas eu não sei tudo. E ter a humildade de reconhecer isso é para poucos. Sim. Eu sempre digo, Adri, a gente, um dia discípulo, um dia mestre. Sim. Ninguém nasceu com a fórmula mágica da sabedoria pronta, né? Então, o mundo gira porque um dia em cima, um dia embaixo. Um dia eu aprendo, sento e estudo, no outro eu ensino e vamos seguindo. Porque até quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo, que a gente partilha, né? E as experiências chegam. Eu vou contar um fato engraçado para vocês, que esses dias a gente foi num aniversário e chegou uma pessoa, falou para mim assim, nossa, mas você veio assim? Tipo, tava toda no estilo hippie, né? Que agora tô adorando isso. Saia longa, né? Uma blusinha, meu japamala e assim vamos seguindo. Você tá assim? Falei, uai, qual é o problema? Não vejo problema. Tô linda, maravilhosa, me sentindo muito bem. Uai, qual é o problema? Não, mas você, né?
conhecida na cidade. Falei, muito justamente, conhecida na cidade, sendo que eu sou. Sendo quem eu sou. Sendo quem eu sou. Não sou diferente de nada disso, né? E é muito engraçado, porque as pessoas, elas partem de uma visão de que se você é radialista, né, Márcia? Você tem que ser uma celebridade. Ou se você é uma terapeuta de sucesso, você tem que andar na estica. Eita, pera lá. Eu sou um ser humano Sabe como que outro falaram qualquer. para mim uma vez? Gente, e como assim? Não é? me deixaram completamente sem resposta? Hum. Adriana, quando você entra num elevador e entrar pessoas diferentes no elevador, eles conseguem identificar a sua profissão, a sua atuação, o que você faz? Pela roupa que eu tô vestindo? Não. Ela falou assim, porque quando é um advogado, a pessoa Um consegue médico. identificar. Quando é um estilista, a pessoa sabe identificar. E na sua profissão? Como que as pessoas se identificam? Eu falei, gente, eu fiquei sem resposta. Eu posso andar com uma plaquinha? Mas é aquela coisa, para que é preciso, né? Para que as pessoas Sim. precisam me identificar? Esse Mas é o olha a ponto. visão que as pessoas têm, né? É. Parece que as pessoas têm uma preguiça de fazer uma troca e se descobrir. Que eu Está acho muito isso- deturpado hoje em dia. Sim. Né? Hoje em dia está muito deturpado. Os valores estão deturpados. As pessoas não querem saber de quem você é de fato. Né? Elas só querem saber o que você pode proporcionar. É a pressa, né? E Entendeu? assusta, viu? Quando você se certeza. coloca, né? No mesmo patamar, no mesmo nível, enfim. Eu sou assim, eu chego, Gente como a cumprimento. gente. Exatamente. Gente como a gente. Mas as Exato. pessoas se assustam, porque também existem outros profissionais e tudo mais que se colocam num pedestal e são inatingíveis. Exato. Mas aí cada um é Não cada é? um, como a Exato. Debbie colocou, né? Então tem que deixar fluir, ser o que a gente é. Mas a gente só consegue fazer isso passando pelo processo. Pelo processo. Senão a gente não consegue. A minha plaquinha de identificação já existe. Enxergue quem quiser, né? Estou em obra. Desculpe o transtorno. Adorei essa plaquinha. Adorei essa plaquinha, achei Gente, o máximo. papo tá ótimo e eu espero que você volte Com pra certeza. gente continuar, né? E onde que as certeza. pessoas podem encontrar esses grupos, Deb, que você tem O aí Café do com café? Mulher. Tá. O Café de Mulheres, a gente acontece uma vez por mês, sempre na segunda-feira de cada mês. Atualmente, a gente está fazendo o Café de Mulheres num espaço cedido pela Igreja Santa Luzia, no salão da igreja a gente faz. Mas não tem nada a ver com a igreja, tá? É para todas as mulheres de todas as idades, na segunda-feira de cada mês. Em Iracemápolis, a gente já abriu frente, já estamos com a 3ª edição do Café de Iracemápolis também, que está um sucesso. Em Iracemápolis, sempre na primeira terça-feira do mês. Então, a gente está abrindo frentes para outras cidades. Já temos para 2024 Café de Mulheres em Americana, Café de Mulheres em Campinas e Café de Mulheres em Cordeirópolis. Ai, que Então, a gente bacana. tá abrindo frentes aí. E o pessoal pode participar, porque nós temos as redes sociais do Café, @Café da Deb Salve, ou então o meu Instagram pessoal, @Deb Salve também. Pode me encontrar lá com 2 Bs, Y, Salve com I no final. Tá tranquilo para me achar, é fácil. Fala comigo, sou eu quem respondo as redes sociais, não tem essa frescura nada de que tem alguém para... Não, sou eu mesmo que respondo. Demora um pouquinho para responder, mas tenha paciência que a gente vai se falando, tem lá todo o contato, você fala comigo, é muito fácil. Que bacana. Foi um grande prazer ter você aqui com a gente. Espero que você Eu venha agradeço muito mais muito, vezes. agradeço muito. Você tem muito a contribuir com as pessoas e eu quero agradecer imensamente, né? Todas as pessoas que estão aí assistindo, tendo essa oportunidade de ser inspirada por mulheres que passaram por tanta coisa, mas respeitaram o processo, aprenderam com o processo, como a Deb diz. E aí, Deb, deixa um recado aí para o seu público, para o nosso público, uma mensagem para finalizar esse Que coisa bate-papo. boa. Deixa sim. Não perca a chance de ser você, de ser quem você é. Porque muitas vezes pelo caminho a gente desprende energia querendo ser como o outro. Mas nós somos quem somos de fato, na essência. E para se descobrir, passando pelo processo, você consegue ser quem você é de fato.
Muita gratidão. Andréia, Adriana, Márcia, muito obrigada, gente. Nós que agradecemos. Certamente. Até a próxima. Gratidão, até. Gratidão, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.